meu povo, como que vocês estão? Tudo certo? Então, estamos iniciando a nossa jornada agora no capítulo 3 e nós temos duas divisões, tá? Então, hoje você vai ter a primeira parte, que é aquela primeira perícope, falando do versículo 1 até o versículo 12 e daí do 13 até o 18, tá bom? Brenda, por que você dividiu assim? Porque aqui nós temos muita coisa para anotar. De verdade, a gente tem uma infinidade de aprendizados nessa primeira perícope, então eu não queria misturar muitas coisas. Então vamos lá? Vamos orar para que a gente possa aprender e iniciar esse caminho aqui e logo depois a gente continua no nosso estudo, tá certo? Então feche seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus amado Pai, muito obrigada por esse dia, obrigado por esse momento que nós estamos estudando a Tua Palavra. Senhor, que o Senhor possa me capacitar para falar tudo aquilo que é necessário e que o Teu Santo Espírito deseja. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá, então? Então, olha, basicamente, a minha Bíblia tem até o desenho de uma língua aqui, ó, não sei se você está conseguindo ver, destilando veneno. Por quê, Brenda? Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a nossa língua. E a gente já entendeu que ficar quietinho é uma virtude. Lá no capítulo 1, no versículo 26, Tiago já havia falado sobre ser tardio ao falar, só que agora ele está sendo muito mais específico, porque esse é um grande problema dentro da igreja primitiva e também dentro da nossa igreja hoje. Sim, a nossa boca, ela pode abençoar ou pode amaldiçoar. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como isso era importante naquela época. Como amaldiçoar alguém era algo muito pesado e muito forte. Então, segue comigo. Então, vamos lá. Lá no início, então, se você quiser anotar aí, Tiago já dá um spoiler do que é ser tardio ao falar, tá? Então, aqui a gente já tem um spoilerzinho no capítulo 1, no versículo 26. E é interessante que a gente está estudando em base desse livro aqui, que é um comentário bíblico bem legal da série Cultura Bíblica, tá? Do Mundo Cristão. E ele tem a especificação de cada versículo e tem sido muito bênção para a gente conseguir entender algumas palavras em grego. E isso vai fazer com que a gente tenha uma explicação mais aprofundada. E dentro desse livro, o autor Douglas, ele menciona Tasker. Tasker, então, é um teólogo muito famoso, muito grande, e ele traz aqui uma ligação entre o que a gente estudou antes e o que a gente está estudando agora. Brenda, como assim? A gente estava falando sobre fé e obras. E aqui, logo depois, nós vamos sobre o domínio da língua. Então, o que Tasker diz? Tasker diz que as palavras também são obras. Elas podem ser boas obras ou más obras. Então, a ligação que esse grande teólogo fez foi essa. Então, se você quiser escrever aí, Tasker, ele traz que as palavras também são obras. Então, isso me interessou muito, porque realmente, aquilo que a gente fala pode abençoar ou amaldiçoar alguém. Pode trazer um dia feliz ou pode trazer um dia muito triste. Então, são obras que podem abençoar a vida das pessoas. Eu achei isso maravilhoso, incrível. Foi uma percepção muito legal que o escritor trouxe desse grande teólogo. Agora, você vai perceber que nós vamos dividir os próximos versículos em 3 partes. Então, primeiro, a gente vai ter a divisão ali, que é a divisão dos mestres. Tiago tem esse cuidado de dividir os públicos. Quando a gente fala sobre marketing, a gente fala sobre nichos. E Tiago fala sobre esses nichos também. Então, o primeiro nicho que ele aborda é o dos mestres. Anota aí. Primeiro nicho, mestres. Segundo nicho é a igreja no geral. Somos todos nós. Todos fazendo parte de um só lugar. E depois ele faz uma outra divisão, que é uma divisão de exemplos. Brenda, não entendi. Então imagina que nós estamos com um gênero e esse gênero vai se dividindo em ramos. Então esses ramos são a língua. Dentro dessa questão da língua, nós temos a língua dos mestres, a gente tem a língua da igreja e a gente tem a língua que são as figuras que ele traz. São os exemplos que Tiago traz. Deu para entender agora? Basicamente é isso. Então, quando ele fala sobre os mestres, ali no versículo 1 ele começa: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, o que ele está querendo dizer aqui?
Ele está querendo dizer que os mestres, eles tinham uma grande importância no crescimento da igreja, porque era eles que ensinavam as doutrinas para as pessoas. Então imagina, nem todo mundo era letrado, nem todo mundo tinha contato com a palavra, nem todo mundo teve acesso ao que Jesus fez. Então quando você fala sobre os mestres, sobre os quase rabis aqui, é dada muita importância para eles. E como muitas pessoas não tinham esse conhecimento, isso acaba trazendo 2 pontos importantes para os mestres. Traz autoridade e prestígio. Então, se você é um mestre e você está falando, você está ensinando pelo motivo errado, pela parte incoerente da palavra, você está falando coisas pelas quais você não acredita ou pelas quais você não pratica, você está sendo incoerente e você vai ser julgado por isso. Então, os mestres, nesse sentido, são levados nessa questão. Isso não quer dizer que eles vão ser julgados e que eles, por ensinarem, eles vão ter uma penalidade maior. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que você tem uma grande responsabilidade e por causa dessa responsabilidade, você tem essa advertência, essa informação, tá certo? Então, ele não quer desanimar essas pessoas, ele simplesmente quer entregar essa questão da advertência por pessoas que faziam isso pelos motivos errados. Que motivos? O prestígio e a autoridade que essas pessoas ganhavam pelo conhecimento que elas tinham, tá certo? Então, os mestres, ok, entendemos. Agora, no segundo versículo, diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça ao falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então aqui a gente já foi para a segunda ramificação, que é da igreja, que é para todas as pessoas. Então ele está falando, eu sei que é difícil controlar, eu sei que isso é complicado, e é por isso que eu estou trazendo esses exemplos. Daí é quando ele traz esses exemplos. Aqui, esses exemplos eram exemplos conhecidos pelas pessoas. Brenda, como assim? Sim, esses exemplos eram conhecidos porque agora a gente vai conhecer 2 grupos de pessoas. E eu vou explicar certinho para vocês, vocês já vão entender o que está acontecendo. Esses exemplos, que são as figuras do cavalo, do navio e do fogo, que são trazidos nos próximos versículos, eles eram conhecidos pelos pensadores da época. Então, os moralistas gregos e os heleno-judaicos, eles tinham esses pensamentos. Eles falavam sobre essas coisas. E logo eu vou nomear os pensamentos de cada um. Ele não descreve exatamente com a referência de cada escritor, mas os teólogos aqui trouxeram, então, da onde vem a ideia dele ter colocado isso aqui. Então, haviam frases já construídas desses pensadores e Tiago, então, pega essas frases, dá uma breve modificada, pega a essência dessa frase e coloca aqui. Porque as pessoas, elas se identificam com aquilo que elas já ouviram. Então, naquela época, haviam os moralistas gregos, que eles eram pessoas que tinham uma tradição filosófica da Grécia Antiga. Então, eles eram um povo que tinha seus estudantes, que tinham pupilos, que tinham pessoas que se dedicavam apenas ao estudo da sociedade, para refletir sobre moral, sobre ética. E essas pessoas são conhecidas até hoje. Para você ter uma ideia, os exemplos dessas pessoas são Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, Tiago trouxe aqui pensamentos desse grupo de pessoas, dos moralistas gregos. Olha que legal como a Bíblia nos leva, através da história, da filosofia e de outros entendimentos que são muito gigantescos. E um desses aqui, a gente vai ver que é de Sócrates, uma pessoa que a gente estudou na escola, e tá aqui uma referência dele à Bíblia, tá certo? O outro grupo é dos heleno-judaicos. Brenda, quem são esses? Os heleno-judaicos, eles eram na verdade judeus, que eles viviam na Judeia, né? Que eles viviam ali fora da Judeia, e que por causa de Alexandre o Grande, olha a história entrando aqui de novo, por causa desse homem que dominou diversos territórios, que foi o dono do mundo durante um tempo,
Esse grupo de pessoas que também são pessoas que estudavam sobre ética, sobre moral, sobre a construção da humanidade naquele momento, como que as pessoas agiam, como que era a história, como que as coisas funcionavam. Esse grupo de heleno-judaicos vieram disso. Então, eles tinham ali esse contato com os moralistas gregos, mas eles também entendiam um pouquinho sobre essa questão do judaísmo, eles traziam, então, um pouquinho de cada lado, entende? Um pouquinho de cada ensinamento. Então, quando o Tiago usa o pensamento dessas pessoas, ele está refletindo esses conhecimentos que, teoricamente, eram mais amplamente difundidos, tá certo? Deu para entender? Você conseguiu seguir aí no parâmetro que eu tô falando? Isso tudo de explicações sobre os moralistas gregos e os heleno-judaicos tá ainda dentro daquele ramo que eu falei para vocês sobre os exemplos e sobre as figuras, tá certo? Então eu só tô dando um contexto para você entender da onde esses exemplos foram tirados e como era o contexto disso tudo. Então, quando ele começa a falar assim, ó, quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Para aí. Então, no versículo 3, a gente tem aqui a figura, né, o exemplo do cavalo. E esse exemplo aqui é o exemplo de Sófocles, que é muito interessante. O exemplo de Sófocles, ele coloca o freio na boca e ele controla todo o corpo do cavalo. Então, basicamente, é a mesma coisa que ele fala aqui. Quando colocamos o freio na boca dos cavalos, para que eles obedeçam, podemos controlar o animal todo. Mesma ideia, mesma história, mesma intenção, tá certo? Então, aqui tá novamente o cuidado que nós temos que ter ao aprender sobre algo e ao falar sobre algo. Beleza? O segundo ponto que a gente tem aqui, a gente já encontra lá no versículo 4, que diz: tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Ou também, conforme a vontade do timoneiro, tá bom? Que pode ser alguma tradução que tem aí para você. Então, esse exemplo, essa figura que está trazida pelo navio, que a gente vê ali no versículo 4, é do Aristóteles, aquele que a gente tanto estudou na escola, que a gente via nas aulas de filosofia, na aula de sociologia, enfim. Então, aqui a gente encontra essa referência de Aristóteles no livro de Tiago. Tá certo que os navios eram grandes, que eles suportavam o vento, mas que um leme pequenininho podia dirigir ele todo. E, em compensação, se você quiser fazer um adendo aí, quando a gente fala sobre a pessoa que está pilotando ou sobre esse timoneiro, a gente tem a pessoa sendo Deus, que é ele que deve controlar os nossos pensamentos, ele que deve ser a grande intenção do nosso coração, tá certo? Então, a gente tem isso. E logo depois, a terceira figura que é traduzida aqui é a questão do fogo, que diz assim, ó. Então, a gente estava lá no versículo 4, vamos para o versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre membros do nosso corpo, contamina o céu por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, gente, Brenda, fomos longe demais do que está acontecendo aqui. Quando a gente fala sobre o fogo, a gente consegue entender que a língua, ela tem essa possibilidade de fazer com que o nosso dia seja muito bom e que ele possa ser muito ruim também. Então, depende muito do que a gente fala e muito do que a gente coloca dentro da nossa vida, porque você fala, eu vou fazer isso, 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 você vai lá e começa a fazer e aí os frutos disso vêm. Então, se você é uma pessoa que mente, você é uma pessoa que trata as pessoas mal, com certeza a grande possibilidade é que seus frutos sejam frutos ruins. E a gente vai ver lá mais para baixo que a gente também tem essa questão dessas figuras aqui. Mas é isso, a língua, então, o que a gente pode se referir a esses versículos do versículo 3 ao versículo 5? Que a língua, ela sim determina o nosso destino.
Brenda, mas isso é força da atração. O que é que você está falando? Você está misturando as doutrinas. Eu não estou falando nada sobre isso. O que eu estou falando aqui é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que a gente fala sobre algumas coisas e que os frutos das nossas falas nos levam a lugares e esses lugares nos determinam. Como assim? Eu tenho uma tia que, eu não vou falar o nome dela, mas ela é muito mentirosa. Muito mentirosa. Ela aumenta as histórias, ela conta coisas que não devia. Enfim, essa tia tem várias filhas. Mas, infelizmente, ninguém vai visitar ela. Os primos não vão visitar, os filhos não vão visitar, os netos não vão visitar, ninguém visita. Por quê? Porque ela tinha uma língua grande. Ela mentia, ela não tinha amigos, ela não conseguia conservar as pessoas, sempre falava mal de todo mundo. Qual foi o destino dela? Estar sozinha no final da vida. Esse é o destino que a língua dela trouxe. Então, eu não tô falando pra você que se você ficar emanando e falando palavras aí de grande propósito, que você vai chegar lá. Você só vai chegar lá se você falar que vai fazer e você fazer. Aí sim eu concordo com você. Caso contrário, não é porque você falou algo que isso vai acontecer. Não tem nada a ver com o universo, tá? É escolhas, atitudes e consequências. Escolhas, atitudes e consequências. Tá bom? Por isso que o Tasker ele fala que as palavras também são obras, tá certo? Deu para entender aqui? Não confundiu nada? Que bom, isso é interessante. Legal, então a gente viu aqui até o versículo 5, tá? A gente foi até, na verdade, até o versículo 6. E aí, a gente para no versículo 7, que tem uma grande curiosidade, porque aqui diz assim, todas as espécies de animais 7, né? Todas as espécies de animais, aves e répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha que interessante, porque aqui, essa determinação de domínio do homem são palavras que são utilizadas em Gênesis, lá no início da criação. Que é uma das coisas que Deus deu como uma atividade para o homem, dominar e nomear os animais. E quando ele está falando isso, ele está fazendo uma alusão lá a Gênesis. E o mais interessante é que essa alusão é tão específica que até a divisão de como ele está falando dos animais, que é os animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se de nananã. E daí a gente vai ali para Gênesis 1, 26, que tá aqui, ó, peraí, deixa eu abrir para vocês vão ver. Gênesis 1, 26. 1, 26. Então disse o Senhor, faça um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais da terra, sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então você vê que são as mesmas classificações que são dadas ali. E isso é muito interessante. E no final, a gente tem algumas referências que eu vou colocar aqui como atividade para você colocar no seu resumo. A citação desses versículos, tá? E eles estão inteiramente ligados ao verso 8. Eu não vou falar, eu não vou abrir aqui, porque a nossa aula já está bem longa, mas eu quero que você faça isso. Então você vai abrir lá em Salmos 140, versículo 3, e vai anotar no seu resumo. Você vai abrir lá em Provérbios 11, versículo 9. E você vai abrir lá em Provérbios 10, versículo 8. Combinado? Podemos manter assim? Então fechou. Dessa maneira, a gente vai chegar ao entendimento do porquê que está falando sobre o veneno, sobre essa coisa tão mortífera no versículo 8. Tá certo? Vamos seguir aqui? Vamos falar um pouquinho sobre o que eu te falei lá no início da aula, sobre amaldiçoar e sobre abençoar? Vem comigo no versículo para você entender. Versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldições. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Então, o que ele está querendo dizer? Não podemos ser incoerentes. Não pode isso acontecer. Tá bom? Então, entenda isso.
Não viva na incoerência, não viva na mentira, não viva na hipocrisia. E daí, quando ele está falando sobre amaldiçoar alguém, isso me pegou muito, porque eu não sabia disso aqui. O amaldiçoar alguém na cultura judaica é você desejar que aquela pessoa seja cortada da presença de Deus. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Isso é muito forte. Não há como você pregar o evangelho para as pessoas e ao mesmo tempo você falar que quer que as pessoas sejam cortadas da presença de Deus. Isso não faz sentido. Isso não combina. Entende? Isso é muito forte. E aí aqui a gente continua. Versículo 10. A gente falou ali. Versículo 11 então. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videiras, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, essas três figuras aqui que são colocadas da água doce e água amarga, da figueira sair azeitona e da videira sair figo, e da água salgada sair água doce, é simplesmente uma maneira de Tiago utilizar, né, ali dos atributos da carta, o que a gente chama de resposta retórica. Então ele faz uma pergunta que claramente, que sabe que todo mundo vai responder não. Então ele quer que todos concordem com o ponto de vista dele de que não tem como falar bem e falar mal. Não tem como nascer de um lugar e ser outra coisa. Não tem como. Então é isso que ele está querendo dizer com essa questão da pergunta retórica aqui. Em resumo, o que ele está querendo dizer? A sua língua não pode ser incoerente. Isso não existe na vida do cristão. Isso me pega muito, por quê? Porque a gente tem os nossos momentos maus. Porque a gente tem as nossas dificuldades. Mas e aí? E como eu faço? Como eu consigo entender o que minha língua pode ou não pode fazer? Na dúvida, a gente volta para o capítulo 1, versículo 6. Seja tardio no falar. E aí? Comenta aqui se tá difícil para você também, assim como é para mim. Ser tardio no falar.